Olá pessoal, como bem vocês sabem, viajar é uma das melhores formas de realmente vocês vivenciar realmente o nosso próprio passado, as grandes realizações que os nossos antepassados fizeram e deixaram para todos nós. Esses legados muitas vezes incríveis e que em muitos casos não constam nos livros de história, e aí vocês indo nesses pontos, vendo esses locais, realmente vocês vão degustar a história como realmente ela é e não ali como contaram para vocês. A cidade de São Rafael, no Rio Grande do Norte, é uma cidade que guarda vestígios muito interessantes ali, por exemplo, na casa do Barão da Serra Branca, o Felipe Neri de Carvalho. A sua casa de campo é um dos locais, é um dos grandes exemplos ali da arquitetura, assim como também de tudo aquilo que foi feito no passado e foi nos deixado como legado ali nesse processo de povoamento e de desenvolvimento dessa região do Rio Grande do Norte. E aí eu convido a todos vocês nessa videoaula a conhecer um pouco mais sobre esse local muito interessante. E é muito fácil de encontrar para todos vocês que vão vir da capital do estado, a cidade do Natal. É só percorrer pela BR-304, aproximadamente 200 e poucos quilômetros. E aí vocês vão ter acesso à estrada que leva a São Rafael. Passando um pouquinho da própria cidade de São Rafael, nós temos essa entrada, uma entrada para uma estrada de barro, uma estrada carroçal. E aí vocês vão percorrer aproximadamente mais 7 quilômetros. E depois desses 7 quilômetros, vocês vão poder visualizar a grande casa do Barão. Essa casa que hoje está tombada, mas infelizmente se encontra em um estado de deteriorização que não deveria estar dessa forma, porque poderia servir inclusive para o próprio turismo e o desenvolvimento da região, caso ela fosse inclusive muito mais divulgada. E aí, claro, de qualquer forma, o importante é que vocês devem aproveitar para conhecer e ver esses locais interessantes do Rio Grande do Norte e que fazem parte da nossa cultura, do nosso ambiente, de todos nós. Acompanhe nessa videoaula, assista ela todinha e vocês terão essa oportunidade de, inclusive, ver cenas que nós fizemos dentro da casa, das dependências e ao redor, para, nesse caso, vocês terem essa oportunidade de ver de uma forma muito clara toda a residência, seus ambientes e aquilo que foi construído no nosso passado. Então acompanhe essa videoaula para ter essa visualização de tudo aquilo que foi feito.
Olá pessoal, é realmente com muita honra, com muita alegria que nós trazemos para todos vocês que têm nos acompanhado no canal aqui esse local que é a famosa Casa do Barão da Serra Branca, o Felipe Nery de Carvalho, o barão, um dos barões ali que existiram justamente no Rio Grande do Norte, nessa região onde você tem a sua casa de campo. Assim como também já mostrei para todos vocês a casa dele, ou seja, a sua residência, que ficava na cidade do Açu. E no caso ainda fica, porque ainda bem que ela está lá, está preservada. Porém, como todos vocês sabem, o barão, assim como a sua esposa, a baronesa, hoje não existe mais, porque os títulos que existiam no Brasil, os títulos ligados à monarquia, como por exemplo o título de barão, não eram hereditários. Então eram comprados, assim como ele comprou o título de barão à princesa Isabel, naquele período em 1888, sendo então aí um dos últimos barões, inclusive do Brasil. E aqui vocês têm o prazer de ver esse local, que era na sua propriedade, na sua grande fazenda, onde ele teria se tornado um dos homens mais ricos da região, se não inclusive do próprio Rio Grande do Norte. E aqui ainda está a casa dele, assim como as outras dependências que também pertenciam ao famoso Barão da Serra Branca, o Felipe Nery de Carvalho, um dos homens então mais importantes da região, que também deixou uma larga tradição ali ligada aos homens do sertão, esses homens que enfrentaram diversas dificuldades para que justamente prosperassem nessas regiões interioranas do estado do Rio Grande do Norte. E aqui é a prova viva, literalmente viva, aí da sua força como um homem do campo, aonde ele, através dos recursos, construiu esse local que ainda hoje resiste ao tempo. Infelizmente, mesmo fazendo parte já do patrimônio histórico, esse local está abandonado e, no caso, vem se deteriorando, ou seja, não passa por reformas, não são consertados, e poderia, com certeza, ser um local de grande atrativo histórico e cultural, justamente para o turismo, movendo e melhorando bastante a vida, inclusive das pessoas que moram as suas adjacências nessas regiões, e tanto poderiam ser favorecidos com isso. Aqui no município, nós estamos próximo ao município de São Rafael, a famosa cidade de São Rafael, que inclusive é chamada de a Atlântida do Nordeste ou Atlântida do Sertão. Isso porque quando foi da construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a velha São Rafael, ou seja, a primeira cidade de São Rafael, acabou sendo inundada. E aí tiveram que, naturalmente, nesse próprio processo de planejamento, construir uma nova cidade, a Nova São Rafael, ou, como é apenas conhecida, a cidade de São Rafael. A cidade, então, toda essa região, toda essa área, o que teria sobrado da antiga São Rafael seria a igreja, que mesmo no período em que a barragem estava no ápice, no momento que ela estava mais cheia, ainda dava para ver sua torre, e a casa do barão, o Felipe Nery, o Barão da Serra Branca. Mas, devido às próprias circunstâncias, devido ao desmoronamento da torre, atualmente o único prédio que resta parcialmente intacto da antiga São Rafael seria a própria Casa do Barão, local que realmente poderia ser usado como atrativo turístico aí para ganhar recursos econômicos através do turismo e, é claro, de tudo aquilo que estaria ligado a isso. Então, para vocês aí a Casa do Barão, e vamos mostrar o seu interior para todos vocês que vêm nos acompanhando. E vocês ainda pensam que o Rio Grande do Norte não tem curiosidades, que o Rio Grande do Norte não tem aí o que mostrar? Olha só esse local, que inclusive
Algumas pessoas dizem que é mal assombrado, né? Porque aqui inclusive teve muitos escravos, algo realmente muito cruel, muito difícil pelo próprio fato da escravidão em si, mas que é um local que, resguardado justamente essas próprias situações, que infelizmente fez parte ali do Brasil, do modelo econômico que foi empregado durante o período principalmente do Brasil colônia e do Brasil império, mas que aqui a casa ainda resguarda muitos mistérios que vocês ainda terão a oportunidade, né, quem sabe, de visitar esse local e de ter esse prazer de conhecer, de saber um pouco mais do interior do Rio Grande do Norte, desse estado maravilhoso que nós tanto amamos e faz parte do Brasil, essa terra maravilhosa. Convido então a todos vocês a virem comigo a ver o interior, as dependências, né, a parte interna dessa Casa do Barão. O Felipe Neri de Carvalho e Silva era conhecido pelo seu título de Barão de Serra Branca. Nascido na região de Santana dos Matos, enquanto essa própria região, inclusive a própria cidade de São Rafael, pertencia ao município de Santana do Mato, em 2 de maio de 1829, ele foi filho de pequenos proprietários rurais e, com o tempo, tornou-se um dos grandes pecuaristas de todo o estado. O título de barão foi, na verdade, comprado por 15 mil contos de réis, mostrando, claro, a sua própria riqueza, assim como também, nesse caso, ele também teria sido agraciado pela própria princesa Isabel pelo fato de ter libertado os seus escravos, sendo concedido esse título ainda no dia 19 de agosto de 1888. A fazenda de Serra Branca foi construída por volta do ano de 1880 e era, na verdade, a sua casa de campo. Quando estávamos fazendo a filmagem da residência do Barão, nós tivemos a felicidade de encontrar com o seu Cosmo, um morador local que nos passou valiosas informações sobre a própria residência do Barão, sobre alguns acontecimentos, assim como também de que essa casa que nós vamos entrar, eu convido então a todos vocês para, juntamente comigo, fazer esse tour, pois a casa se encontrava aberta, mesmo que em um estado de deteriorização avançada, mas nós tivemos essa oportunidade e um pouco de coragem de entrar na casa do Manuel Sobral, isso segundo o próprio seu Cosmo. Como vocês podem observar, a casa realmente se encontra em um estado um pouco lastimável, um grau de deteriorização, mas nós ainda podemos ver sua estrutura, seus cômodos, como se dava esse processo há mais de 100 anos, tanto da construção, da sua arquitetura. Avançamos até o final da casa, onde nós podemos ver o que seriam os fundos da residência, com mais alguns prédios. Talvez o que fosse o banheiro ou mesmo um lavatório. E aqui o que seria a cozinha ou a parte onde se lavava as louças. Mais uma parte da casa com seus cômodos. Como podemos ver, se encontra, digo de novo, em um avançado estado de deteriorização, o que nos causa um certo temor, mas mesmo assim nós fizemos essa filmagem para que vocês tivessem essa oportunidade de ver como se encontra o local.
Saindo da casa do Manuel Sobral, nós fomos para mais algumas dependências. E novamente nós vemos o avançado grau de deteriorização que a casa, assim como também as suas dependências, se encontram. Aqui na lateral seria já a própria casa do barão, como vocês sabem, mas para nossa infelicidade ela se encontrava fechada, mesmo procurando o que seria a chave, não foi possível nessa viagem adentrarmos a casa especificamente do barão. Seguimos então para o outro lado, aonde são as chamadas casas dos moradores, de pessoas que seriam funcionários do próprio barão, que trabalhavam junto com ele e que moravam nesses locais aonde vocês poderão ainda ver. Assim como também as outras partes da casa se encontram até num estado pior de conservação, onde podemos ver inclusive vestígios da presença humana, como lixo. O mato tem tomado de conta, o que não deveria acontecer, digo de novo, principalmente para uma casa que, segundo a pesquisa, ela se encontra tombada. Chamo a atenção aqui para essa parte da casa, onde nós podemos ver ainda partes de sua estrutura, do seu teto. Como eu disse para vocês, do seu teto, que se encontra com certo risco, mas aqui ainda dá para observar alguns detalhes. Seguimos mais adiante para outra parte da residência, da casa do barão, ali onde ficava inclusive o salão de festa. E segundo o seu Cosme, teria se dado aqui, nessa parte que nós vamos entrar, o seu casamento. Aqui, exatamente nesse local, seria, segundo o seu Cosme, um local onde se dava alguns bailes, algumas comemorações. Estrutura grande, aberta. Infelizmente o teto já desmoronou, mas ainda dá para se ver a estrutura, todas as dependências da casa do barão da Serra Branca. Tudo isso mostra, claro, os próprios recursos, os meios econômicos do barão, o Felipe Neri de Carvalho, e que era um homem de posse. Mas, como vocês sabem, segundo a própria história dele, ele não deixou descendentes diretos. E muito daquilo que ele criou ao longo da vida dele ficou abandonado.
gosto de ir à cidade, passeio. A terra que eu amo e quero bem na minha vida, essa terra de Serra Branca. No tempo que eu aboiava, meu aboi estremecia, aboiava em Serra Branca, da pindoba se ouvia, a moça velha chorava, a nova se maldizia, eu sou furado na venta com o Davião e a filha. A cachaça está no copo, o copo está no balcão, o touro está no jiquinho, o cavalo no morão, cachaça e mulher bonita é minha versão. Eu não quero choro nem vela, eu quero a fita amarela gravada no nome dela, chapéu de couro é retrato do vaqueiro do sertão. Como vocês viram, é um local muito interessante e que tem suas especificidades, né? Ou seja, ali nos próprios ambientes daquilo que foi construído e que muitas vezes hoje não se utiliza mais. Mas nós podemos ver aquilo que foi construído, como foi feito, toda essa estrutura, todas as suas dependências. E aí, nesse caso, divulgue essa videoaula, mande principalmente para as pessoas que moram na região ali, para inclusive ter essa visualização daquilo que é o próprio patrimônio deles e assim também de nós. Então divulgue ela, ajude o nosso trabalho, mande aí para pelo menos 2 pessoas que vocês conhecem e nesse caso, em outras videoaulas nós vamos mostrar também outros locais que muitas vezes não são falados nos livros de história para todos vocês. Então, desde já, até a próxima, pessoal!